Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao ano 602, sempre lembrando que eu estou também colocando uma ordem cronológica para facilitar o entendimento de vocês. Tá bom? Então, nós vimos no ano 600 o livro Rastro de Sangue relatando que a perseguição nesse período era cruel. Tá bom? Também o historiador Philip Jenks, do livro Guerras Santas, descrevendo que a decisão do Segundo Concílio de Éfeso, e vindo de Agostinho de Hipona, era tratar aqueles que dividem, ou seja, as igrejas que não aceitavam o catolicismo, eles chamam ela de aqueles que dividem. Não? Aqueles que dividem. Então ele diz que tem que ser tratada pela espada. Não? E não estavam dividindo Cristo. Isso claro. Bom, então agora vamos falar do imperador Flávio Maurícios. Maurícios foi imperador do Oriente com sede em Constantinopla. Esse imperador entra na história por receber correspondência do Papa Gregório I, onde este solicita que o imperador execute as leis contra os donatistas. Olha, quando que Agostinho de Hipona começou a perseguição aos donatistas? Lá em 411. Já eram quase 200 anos. Tá bom? E essas igrejas anabatistas donatistas continuam firme na África. Como que você resiste a uma perseguição do exército romano e agora até dos bárbaros? Como é que você resiste a essa perseguição? Se você tem uma fé muito forte, porque você está sendo perseguido e morto. Bom, então, o que eu sempre digo para vocês, como que nós encontramos Anabatista? São nos documentos dos perseguidores. E um deles é esse documento aqui, tá bom? Que o Papa Gregório escreve para o imperador. Bom, eu cito aí do livro de David Benedict, o livro História dos Anabatistas. É um livro que você encontra, né? Acho que só em inglês, em português ele não tem. Ele diz: os mais veneráveis bispos, disse o Papa, da África, disseram que os comandos imperiais para conter os donatistas são desrespeitados pelos principais homens, sem dissimulação. Olha, então, como eu disse para vocês, os donatistas não podem viver, eles não têm liberdade. Então, como que nós encontramos a história sobre eles? No caso aqui, esse documento que esse livro relata, que o Papa Gregório I, ele escreveu ao imperador dizendo: vocês não estão perseguindo os donatistas como deveriam. Bom, ele prossegue, o mesmo autor. O último autor nomeado, em suas breves observações sobre a condição dos donatistas no tempo do Papa Gregório Magno, diz: eles estavam abrindo suas asas novamente para a multiplicação de sua seita, e sua linguagem indicaria que eles foram então sacrificados, ok? Ou seja, estamos no próximo do ano 602, já no 7º século da era cristã, e as igrejas anabatistas na África, que os católicos chamavam de donatistas, é dito que eles estavam se desenvolvendo, estavam crescendo. Por isso, o Papa escrevendo, outros escrevendo, para contê-los, né? Além da violência contra os anabatistas, os católicos prosseguiam com o culto a Deusa Mãe, reproduzindo o paganismo de Semíramis e Diana dos Efésios. Nesse mesmo período, veja o que diz o historiador católico Daniel Rups, que é esse mesmo período desse imperador Flávio Maurícios. E esse é um historiador católico, tá bom? Ele diz: além da festa da Natividade da Virgem, celebrada a partir do século VI, lembre-se, do ano 501 ao ano 600, o imperador Maurício fixou definitivamente no dia 15 de agosto a festa da Dormição de Nossa Senhora. E um pouco mais tarde, em honra de Santa Maria das Blachernas, em Constantinopla, instituiu a Panegina, em que durante uma semana se entoavam hinos e se representavam peças sacras nas quais a Mãe de Cristo desempenhava o papel principal.
Bom, por que eu coloquei esse texto aqui para vocês em História da Igreja? Eu tenho dito para vocês que os gnósticos eles precisavam colocar aquela religião do culto a Deus a Mãe, que havia em todo o paganismo antigo. Tá ok? E no culto da deusa mãe, ela era mais cultuada que o filho dela, que tinha o Nimrod e o Tamuz. Ela era mais honrada. E na Igreja Católica, quem é mais honrado? É a Maria ou é Jesus? É Maria, claro. Basta você procurar quantas igrejas católicas são dedicadas a Maria e quantas igrejas são dedicadas a Jesus. Este é o mesmo culto pagão antigo. E todas as igrejas que estão se filiando a essa igreja estão se filiando ao antigo paganismo. Então,